Recebamos nosso Fábio com uma salva de palmas bem forte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Reverendíssimo Padre José Ribamar, pároco e pastor dessa nossa comunidade de São José e da paróquia Menino Jesus de Praga. Reverendo Diácono Jorge Alberto, guardião da fé do povo de Deus que está aqui no Curuzu, junto com todos os irmãos e irmãs dessa comunidade que colaboram com a evangelização desse lugar. Quero saudar também a João, cerimoniário dessa celebração, aos coroinhas, a ministra, nossa irmã Vera, a vocês, irmãos e irmãs que animam a vida pastoral dessa comunidade de São José. Quero saudar também aos irmãos da comunidade São Lourenço, da pastoral litúrgica, do coral do Menino Jesus de Praga, do grupo de oração Vida Nova no Espírito Santo, dos ministros extraordinários da comunhão e todos aqueles que são profissionais da educação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nosso Senhor Maria Santíssima. São José. Rogai por nós, os providenciais. São José. Rogai por nós, os providenciais. São José. Rogai por nós, os providenciais. Fala com sabedoria, ensina com amor. Para viver a comunhão com a Igreja do Brasil, com os bispos do Brasil, esse foi o tema escolhido para a festa de São José desse ano. Educar é viver em comunhão. E essa proposta de refletir os temas da campanha da fraternidade é comunhão. Os nossos bispos propõem um tema a ser refletido e nós, como igreja, dissemos sim a essa proposta. A comunidade São José diz sim a essa proposta. Sinal de um povo que quer ser educado pela sua igreja e pelos seus pastores. Viver em comunhão é o sinal mais firme daquilo que estamos vivendo na igreja desde o ano passado, quando o Santo Padre, o Papa Francisco, convoca a igreja para o sínodo. Sínodo é comunhão, comunhão é sinodalidade. A igreja sempre se preocupou com esse tema da educação. Prova disso é que a campanha da fraternidade desse ano é pela terceira vez trazida a refletir sobre a educação. E a nossa igreja sempre se preocupou com este tema. Prova maior disso é que a Igreja Católica criou as faculdades, criou os institutos de educação, porque entende que educar também é evangelizar. Entende que educar é colocar no caminho, é dizer o caminho que deve ser seguido. Portanto, a nossa igreja, desde o período colonial, atribuiu um valor missionário à educação, iniciando com a vinda dos jesuítas para o Brasil, em 1549, com o objetivo de exercerem principalmente um papel pedagógico pela catequese e pela educação formal. A educação é algo que faz parte da vida da igreja
portanto, algo que faz parte da vida de cada um de nós. Está nas nossas veias, no nosso sangue, educar a todo tempo e a todo momento. E hoje, mais precisamente, nós somos convidados a refletir o subtema dessa noite. Qual o subtema dessa noite? Quem lembra? Educar para o belo, o bom e o verdadeiro. Vamos repetir? Educar para o belo, o bom e o verdadeiro. E ao refletir sobre esse subtema dessa segunda noite do Tríduo, nós somos chamados a fazer um questionamento a nós mesmos. O que é educar para o belo, para o bom e verdadeiro? Quando a CNBB nos apresenta esses temas da campanha da fraternidade, é para que nós façamos uma reflexão interna, enquanto cristãos e enquanto igreja. Será que nós estamos educando para o belo, o bom e o verdadeiro? Não é um tema que é proposto apenas para ser falado nas casas das famílias, das nossas comunidades, mas é um tema que precisa primeiramente ser refletido por nós, porque só quando entendermos o que é educar para o bom, o belo e o verdadeiro, é que como igreja saberemos dizer isso ao mundo. Esse tema nos chama a refletir sobre como nós estamos assumindo a nossa missão de educadores, que ao mesmo tempo é missão de missionários e evangelizadores no mundo. Será que nós, como educadores da fé, em todos os recintos nos quais nós fazemos parte, estamos educando para o belo, o bom e o verdadeiro? Essa é uma reflexão que a gente precisa se fazer para se corrigir e, se corrigindo, conseguir cumprir no mundo a nossa missão missionária. O próprio texto base da campanha da fraternidade, que nos apresenta esses temas, diz o seguinte: educar para o belo, o bom e o verdadeiro é educar para a capacidade que o ser humano tem de superar as estreitezas que sufocam a existência e de abrir-se para a plenitude da vida. Essas estreitezas que fala o texto são os sofrimentos. É a capacidade que nós temos enquanto seres humanos e filhos de Deus de passar pelo sofrimento e tirar destes sofrimentos pelos quais nós passamos um aprendizado. Nos deixarmos ser educados pelo sofrimento. A Igreja Católica, por alguns irmãos protestantes, é apontada como a igreja que prega o sofrimento e que prega a pobreza e a miséria. Mas se esquecem esses nossos irmãos que nos criticam que foi a dor e o sofrimento que deu a Jesus a ressurreição. A igreja não convida ninguém a viver eternamente na cruz, mas a igreja pede que a todo momento olhemos para a cruz, para que, olhando para a cruz, nos lembremos de que, para chegar à ressurreição, para nos dar a salvação, o Senhor precisou passar por aquela dor e aquele sofrimento. E Jesus passou por essa dor e esse sofrimento para nos educar, para dizer para nós que nós precisamos morrer para nós mesmos, para que assim possamos alcançar a ressurreição. E deixou para nós o exemplo de nós sabermos educar a nós mesmos e aos que vivem ao nosso redor, vivendo a dor e o sofrimento não como um fim, mas como um momento de restauração, de reavivamento. Eu sofro, eu passo pela dor e passo pelo sofrimento para alcançar a resiliência de me reerguer
acreditando na ressurreição e daí por diante viver uma nova vida. Até mesmo porque, muitas das vezes, a dor e o sofrimento pelos quais nós passamos é fruto da nossa desobediência, da nossa deseducação, se essa palavra existe. Então, quando a campanha da fraternidade, mais precisamente o tema dessa noite de hoje, nos propõe refletir a educação para o belo, o bom e o verdadeiro, ela quer nos chamar a refletir como anda a nossa obediência, a nossa educação diante da proposta do Evangelho. Proposta do Evangelho que São José assumiu, correndo todos os riscos daquela época. E assumiu com fé, porque acreditava que tudo aquilo que ele passava ou poderia passar, assumindo Nossa Senhora e o seu filho, lhe traria salvação. Não foi fácil para São José, mas São José se deixou educar pela escola de Jesus. E quando o anjo lhe aparece em sonho, ele lhe é obediente, porque sabe que aquilo que o anjo lhe dizia vinha do próprio Jesus. Dentro desse questionamento do que é educar para o belo, o bom e o verdadeiro, a gente pode dizer que educar para o belo, o bom e o verdadeiro, é educar para o que é eterno, para o que não é passageiro, para o que não é provisório. E o que é eterno está em Jesus. E nós descobrimos esse eterno quando nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus e nos deixamos educar. E não vivermos nesse mundo como pagãos, mas como cristãos. E viver nesse mundo como cristãos e filhos de Deus exige muita renúncia de si mesmo. Isso é educar pelo belo, bom e verdadeiro, porque isso é eterno. Pisar no nosso orgulho, pisar na nossa dificuldade de perdoar, pisar na nossa dificuldade de dialogar, pisar na nossa dificuldade de conseguir lidar com o diferente na vida entre os irmãos. A gente não precisa, e a igreja já nos diz isso há muito tempo, e quando a gente vê a vida que Jesus viveu com os discípulos, a gente tem prova disso. Nós não precisamos de um Big Brother para entender o que é conviver entre pessoas. Quer entender, venha fazer parte de uma comunidade. Não precisa ir para o Big Brother, não é verdade? Aqui a gente vive essa diversidade de personalidade, de ideias, de opiniões. E somos convidados a saber conviver com isso sem que isso vire uma guerra, sem que isso vire uma divisão. O Papa Francisco tem batido muito, desde o início do seu pontificado, na questão da fofoca. Isso porque o Papa foi pároco de paróquia e sabe que é uma das coisas que infelizmente mais tem. Nos educar para dizer ao irmão aquilo que pensamos dele com caridade e respeito, sem que isso precise nos dividir. Isso é educar para o que é bom, belo e verdadeiro. Pesar nos nossos vícios. E o tempo da Quaresma é o tempo favorável, é o tempo propício para que nós possamos exercitar essa penitência de pisar em si mesmo e de tentar ser, no domingo de Páscoa, uma nova criatura, uma nova pessoa. É olhar o tamanho da misericórdia de Deus. A cada ano nós temos 40 dias mais fortes, né? Porque a gente tem a vida toda para ser melhor, mas a cada ano nós temos mais fortemente 40 dias para nos educarmos ou reeducarmos na nossa fé. O que é educar para o que é bom, belo e verdadeiro? É educar mesmo que muitas vezes doa, machuque. E aí a gente já pode partir para o âmbito familiar. Aprender a dizer não é educar. Dizer não aos filhos,
dizer não ao marido, dizer não à esposa, dizer não aos outros parentes que convivem conosco. Educar é também fazer com que o coração sinta dor, porque você tem a certeza de que não fazendo à vontade, você está educando para a maturidade. A maturidade que não se limita apenas às crianças e aos adolescentes. A maturidade que muitas vezes falta a nós adultos, mesmo na idade que temos. Educar é fazer o coração doer. Educar para o belo, o bom e o verdadeiro é educar para o perdão. Agora, nesse momento, faça uma reflexão. Aqui, enquanto comunidade São José, paróquia do Menino Jesus de Praga. O que é que nesse momento está me dividindo do meu irmão? Será mesmo que esse motivozinho aí, que está causando uma distância entre mim e outro irmão, é motivo para essa divisão? Será que não é hora de eu me deixar educar para o perdão? Será que não é hora de eu tomar a iniciativa de, se deixando educar para o que é belo, bom e verdadeiro, eu ir para um diálogo com meu irmão? Meus irmãos, eu costumo dizer lá no meu trabalho que o diabo, ele se especializa em fazer o mal. As práticas do inimigo, elas estão cada vez melhores. Aquelas práticas antigas, em que nós já estamos espertos, ele não usa mais. Ele usa novas. Nós é que precisamos ficar espertos, porque ele já é esperto há muito tempo. Ele faz mestrado, doutorado e pós-doutorado. Principalmente quando ele vê a facilidade que ele tem de conseguir nos influenciar. Influenciar, porque nem tudo que nós fazemos de errado é culpa do diabo. A gente pode dizer que 80%, 90% a culpa é nossa. Porque nós temos as armas para nos deixar educar por Cristo, para ser resistentes a Ele, mas nós vacilamos. Quando a gente vacila, aí entra os 20%, 30% dele. Porque como ele está espreito o tempo todo, esperando só a oportunidade, quando a gente dá o vacilo, ele se aproxima com toda a influência negativa. E aí ele divide a comunidade, e aí ele nos afasta uns dos outros, e a comunidade não cresce. Não cresce com o dízimo, não cresce com animação pastoral, não cresce com animação evangelizadora, não cresce com a fé. Se a comunidade não cresce, dentro da sua casa você também não cresce. E lá você vai ser questionado. Vai para a igreja todo dia, toda hora, passa até às vezes o dia todo e continua desse jeito aí. Você deixa de evangelizar, você deixa de educar. Educar para o bom, para o belo e para o verdadeiro é viver o perdão. Portanto, hoje é preciso que eu me una ao meu irmão. Peça perdão, dialogue, peça desculpas. Viva a quaresma, para que de fato no domingo da Páscoa eu ressuscite com o Senhor. Isso é educar para o belo, o bom e o verdadeiro. Educar para o belo, o bom e o verdadeiro é educar e se reeducar. Quando eu educo meu filho, eu sou obrigado a dar a ele o exemplo daquilo do qual eu estou cobrando a ele que não faça. Será que dentro de casa, diante dos meus filhos, ou mesmo que não sejam os filhos, mas aquelas pessoas que moram comigo que não são da mesma fé que eu, será que eu estou dando testemunho? Será que eu estou mentindo? E depois eu peço a ele que não minta? Será que eu digo a ele que o gato é errado e eu faço um gato de luz e de água? Educar para o belo, o bom e o verdadeiro é educar e se reeducar, rever as suas atitudes para se tornar uma pessoa melhor. Educar para o belo, o bom e o verdadeiro é educar para a comunhão, a sinodalidade. Na segunda-feira, os irmãos daqui da Capela São José tiveram a oportunidade de refletir sobre o sínodo, esse momento que nós estamos vivendo dentro da igreja. A sinodalidade quer viver em comunhão, mas comunhão de verdade.
Comunhão no sentido literal da palavra. Comunhão no sentido de viver unidos na dor e no sofrimento, nos defeitos e nas qualidades, nas perfeições e imperfeições. Comunhão quando eu me preocupo com a Capela São José, mas me preocupo também com a Sagrada Família, com a Igreja Matriz e com São Lourenço. Comunhão de verdade, comunhão apesar das diferenças, da diversidade, apesar do carisma diferente que cada grupo tem. Isso é se deixar educar para o belo e o bom e o verdadeiro que o tema de hoje nos propõe. Viver em comunhão, viver juntos, em todos os momentos, em todos os sofrimentos. Viver em comunhão não é você, diante dos problemas e desafios, deixar a sua paróquia para ir para outra comunidade, porque aqui você não tem a coragem de arregaçar os braços e tentar melhorar a sua comunidade. Isso é se deixar educar para o bom, belo e verdadeiro. Porque quando eu fujo dos desafios que a minha comunidade oferece, eu estou sendo covarde. E eu não estou entendendo que ser cristão é ser o mesmo em qualquer lugar. É assumir o compromisso. É vestir a camisa. Se deixar educar por Jesus para o belo, o bom e o verdadeiro é assumir a quaresma de 2022 como se fosse a última quaresma da minha vida de igreja. Será que teremos a quaresma do ano que vem? Será que com essa pandemia que nós estamos vivendo, que essa semana já surgiu, nós estaremos aqui ano que vem? E se eu não vivo bem a minha quaresma, eu terei a graça de participar do reino dos céus? Porque tudo isso que nós vivemos aqui nesse mundo é necessário e importante para esse momento da nossa vida. Mas o objetivo nosso tem sempre que ser o céu. E só alcançaremos o céu se nos deixarmos educar para o que é belo, bom e verdadeiro. Educar-se para o que é belo, bom e verdadeiro é mudar de pensamento, de atitude e de comportamento. Meus irmãos, eu quero partilhar com vocês essa reflexão. Porque foram umas coisas que foram vindo à minha mente enquanto eu me preparava para essa reflexão com vocês. Então isso aqui é muito mais uma partilha de um exame de consciência pessoal meu enquanto cristão, enquanto membro da minha igreja, do que uma pregação. É um chamamento a refletirmos juntos, né, sobre a nossa postura de sermos cristãos. É preciso que a gente leve o nosso compromisso cristão e de igreja a sério, tanto como levamos a sério o trabalho para sustentar a família, os estudos para ser alguém melhor na vida. A igreja não pode estar em terceiro plano como se fosse algo sem importância. Ela precisa estar no mesmo patamar, porque a igreja nos oferece uma salvação que é eterna, enquanto todas as outras coisas que nós vivemos nesse mundo e que são necessárias serão passageiras e não servirá para nós no último dia. É preciso assumir um compromisso de sermos cristãos de verdade. O Papa Francisco tem tentado resgatar tudo que o Concílio Vaticano II aprovou. E nós precisamos abraçar esse convite do Santo Padre. O Papa deseja trazer à tona uma igreja genuinamente como Jesus fundou. E como lá, no momento do concílio, o Espírito Santo invadiu a igreja, inspirou os padres daquela época a reviverem um novo Pentecostes na vida da igreja. Finalizando a nossa reflexão, eu quero trazer 3 mensagens importantes para a concretização do entendimento desse tema de hoje. Primeiro, Filipenses capítulo 4, versículo de 8 a 9. Assim disse Jesus: Irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis
o que deve ocupar vossos pensamentos. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e observastes em mim, isto praticai, e o Deus da paz estará convosco para sempre. Papa Francisco, a missão de educar, a missão da igreja, a missão da escola é desenvolver o sentido do verdadeiro, do puro, do sagrado, o sentido do bem, o sentido do belo. Santo Agostinho, ora, toda obra da natureza, seja ela a última, a ínfima, é digno de elogio em comparação ao nada. A natureza é criação de Deus e Ele coloca para ser cuidada por nós. Que nós possamos pedir ao Espírito Santo de Deus essa noite, que pela intercessão de São José, nós possamos assumir a nossa missão de educadores para o belo, o bom e o verdadeiro, porque no último dia é isso que o Senhor cobrará de nós. Não estamos aqui de passagem, não estamos aqui por acaso, seremos cobrados da nossa missão, uma missão que o Senhor confiou a nós porque acreditava que nós seríamos fiéis ao compromisso assumido por Ele. Olhando para a imagem de São José, contemplando São José nos céus, digamos: São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe, Maria Santíssima.